quando o último truque foi feito. Ninguém sabia que era um assassinato. Bem-vindo ao Silent Thread. Eu sou seu anfitrião Harrow. Adoro saber de onde vocês me escutam. Comenta aí sua cidade. É sempre uma alegria ver suas mensagens incríveis. Vamos direto ao mistério. Era uma noite gélida de janeiro em Londres, e a neblina se apegava aos paralelepípedos da Praça Islington como um velho segredo que não se dissipava. Hastings, recém-chegado de um breve compromisso militar no exterior, insistira em convidar Hercule Poirot para uma noite de entretenimento. O famoso detetive belga, em suas próprias palavras, vinha sofrendo do imenso tédio que se abate sobre a mente quando ela é subutilizada. E Hastings achava que uma noite no elegante teatro fantástico pode reavivar seu espírito. E eu lhe digo, Poirot, disse Hastings, enquanto se sentavam no camarote coberto de veludo. Esse sujeito, Fausto Savini, não é um mágico comum. Dizem que ele consegue fazer uma pomba desaparecer nas suas mãos e ele tem um final que as pessoas estão chamando de impossível. Poirot ajustou a dobra do seu lenço branco imaculado e examinou o interior do teatro com um leve ar de desgosto. Mon ami, nunca entendi o fascínio britânico em se deixar enganar voluntariamente, pagar pelo privilégio de ter os sentidos enganados. Que diversão estranha, mesmo assim, estou curioso. Um mágico deve ser, acima de tudo, um mestre em psicologia. O espetáculo começou. O ilusionista Fausto Savini subiu ao palco com um terno preto sob medida e uma gravata vermelho-sangue, chamando a atenção com um sorriso brilhante e olhos que nunca pareciam sorrir para ele. Ele se movia com a graça calculada de um homem que media cada gesto. Pombas esvoaçavam na seda, moedas atravessavam o vidro e uma voluntária da plateia encontrou sua aliança dentro de um bloco de gelo selado. Então veio o final. As luzes da casa diminuíram. Savini estava ao lado de um armário alto e espelhado, ladeado por sua assistente, sua esposa, Margot Savini, uma beldade de cabelos platinados e um vestido de lantejoulas. Com um floreio de sua varinha e uma ordem em italiano, ela entrou no armário. Observe, senhoras e senhores. Não farei apenas com que a senhora desapareça, mas tire-a da realidade. O armário estava fechado. Tambores rufavam. Poirot, sempre atento, inclinou-se ligeiramente para a frente. Um clarão de luz. Os espelhos giraram. Savini abriu o armário. Vazio. Aplausos. Estrondoso. Os olhos de Poirot se estreitaram. Mas então o show parou. 10 minutos se passaram. Depois 20. Sussurros percorreram a plateia. Mãos nos bastidores andavam de um lado para o outro. Savini retornou. Gotas de suor agora visíveis. Na testa pálida. Eu peço desculpas, senhoras e senhores. Parece que algo deu errado. Minha esposa, ela não está. A cortina caiu abruptamente. Nos bastidores, o caos se instalou. Em menos de 1 hora, a polícia foi chamada. Nenhum vestígio de Margot Savini foi encontrado, menos nos bastidores. No gabinete ou em qualquer lugar do teatro, o truque havia literalmente se tornado realidade. O gerente, nervoso e pálido, abordou Poirot e Hastings no corredor. Monsieur Poirot, nós fomos informados de que o senhor estava presente. Poderia dar uma olhada? A senhora não pode simplesmente ter desaparecido. A expressão de Poirot tornou-se solene. Não, senhor. Seres humanos não desaparecem. Na fumaça, menos a menos que alguém queira. Ele ajeitou os punhos com a delicadeza de um relojoeiro. Isso não é mais uma ilusão, Hastings. É um crime. E assim, sob as cortinas vermelhas e o glamour decadente do teatro mais exclusivo de Islington Square, um caso nasceu. Não de mágica, mas de assassinato. Psicologia e engano muito deliberado. As horas que se seguiram foram carregadas de tensão.
enquanto ajudantes de palco, recepcionistas e guardas se moviam como sombras inquietas pelos corredores labirínticos do teatro. Teatro fantástico lá fora. A neblina ainda pressionava o vidro arqueado do saguão, borrando os lampiões a gás em manchas âmbar. Lá dentro, a ilusão de glamour havia se desfeito. O que havia sido um espetáculo cintilante, momentos antes agora fervilhava de pavor. Poirot, embora parecesse sem pressa, movia-se com determinação. Ele e Hastings foram conduzidos aos camarins, onde Fausto Savini estava em pé, em meio a adereços virados e sussurros ansiosos. A gravata preta do mágico havia sido afrouxada. Seus dedos, normalmente tão hábeis, agora mexiam nos punhos. Ela deveria ter saído do armário assim que eu abrisse o painel traseiro, disse ele, com a voz baixa e rouca. É um espelho falso, um mecanismo simples, nada perigoso. Mas quando o abri, ela não estava lá. Poirot examinou com um olhar capaz de remover verniz de madeira. E você foi o único a criar essa ilusão final? Não, respondeu Savini. O gabinete foi inspecionado mais cedo pelo meu gerente de palco, o Sr. Felix Brand. Margot ensaiou 2 vezes hoje. Tudo funcionou perfeitamente, sem truques, além dos que sempre usamos. E Madame Savini? Ela estava calma antes da apresentação. Uma longa pausa. Savini hesitou. Ela estava distraída, talvez. Ela está assim há semanas. Cansada, quieta. Poirot virou-se para Hastings e murmurou alto o suficiente para os outros ouvirem. Uma mulher cansada ou uma mulher atormentada. Ele caminhou até o próprio gabinete, agora fora do palco e aberto. O interior era construído com precisão. Forro de veludo liso, painéis espelhados e uma saída escondida pelos fundos, que levava aos bastidores atrás da cortina do cenário. No entanto, nenhum sinal de perturbação, nenhuma mancha ou rasgo, nenhum adereço deslocado. Poirot agachou-se ao lado da base do armário e bateu de leve no assoalho. É como eu suspeitava. Sem alçapão. O desaparecimento não é mecânico. É humano. O inspetor Wren, um homem de cabelos ruivos da Scotland Yard, que chegara meia hora antes, aproximou-se com uma prancheta e um suspiro. Mandamos revistar. O teatro inteiro. Nenhum vestígio de Margot Savini. Ela não está no local, nem nos camarins, nem mesmo nas vigas. Algumas testemunhas a viram entrar no gabinete, mas ninguém a viu sair. Poirot inclinou a cabeça. E a lista de convidados? Alguém inesperado. Casa cheia. Principalmente gente da alta sociedade. Algumas críticas? Nada que sugira alguém ressentido. Também não houve arrombamento. Poirot assentiu lentamente e então se virou. Acho que é hora de reunir todos que estiveram intimamente ligados à apresentação. Os suspeitos, mas sim, eles já estão aqui. Só nós é que devemos reconhecê-los. Em menos de 1 hora, estavam reunidos no opulento salão superior do teatro. Paredes vermelhas, iluminação suave e grossos tapetes persas que abafavam cada passo. Poirot sentou-se numa cadeira de encosto reto na cabeceira da sala, com as pernas cruzadas e as pontas dos dedos juntas, em atitude de concentração. O primeiro a chegar foi Felix Brand, o gerente de palco, um homem magro, de bigode encerado e um leve sotaque teutônico. Ele tinha a rigidez nervosa de alguém acostumado a fazer os outros parecerem bem sem se expor aos holofotes. Estou com os Savinis há 5 anos, disse ele, evitando contato visual. Cenografia, iluminação, manutenção de ilusões, tudo o que você imaginar. O truque final do gabinete sempre foi confiável. Não há lugar lá dentro onde alguém possa ficar preso. Poirot inclinou a cabeça. No entanto, alguém desapareceu. Brand decorou. Não por minha causa. Em seguida veio Clara Winslow, a figurinista, uma mulher rechonchuda, de meia idade, com uma boca azeda e olhar penetrante.
Ela estava usando o vestido prateado de lantejoulas, disse ela, costurado sob medida, fenda nas costas para facilitar os movimentos, sem espaço para nada escondido. Poirot ergueu a sobrancelha. E Madame Savini, Parecha, Winslow recitou, depois assentiu. Ela estava chorando mais cedo, no camarim. Enxugou o rosto rapidamente quando entrei, mas estava limpo. Que só precisava de um momento para se recompor. O Sr. Savini estava com ela naquele momento? Não, na verdade, eles mal se falaram a noite toda. O bigode de Poirot se contraiu. O terceiro foi Julian Hardicourt, um rico patrono do teatro e conhecido financiador do espetáculo de Fausto Savini. Bonito, de ombros largos e um ar presunçoso, ele usava um casaco de pelo de camelo e sorria com um charme experiente. Eu estava na primeira fila, disse ele. Parecia perfeito para mim. Margot de Saparis, armário vazio. Truque maravilhoso, até que claramente não era Poirot, observou atentamente. E a sua ligação com o Savini? Eu os conheço há 1 ano. Financiei as reformas aqui. Consegui alguns shows para eles. Pela Europa também. E Margot e eu éramos amigas, mais do que profissional, talvez. O sorriso de Julian vacilou. Isso não tem muita relevância. A voz de Poirot era aveludada. Pelo contrário, intimidade é sempre relevante. A última pessoa de interesse foi Serena Valley, uma mágica em ascensão, que já havia atuado como assistente de Savini antes de ser substituída por Margot. Mais jovem, mais fria e vestida com um conjunto preto austero, ela apresentou seu relato, com um desdém cuidadosamente medido. Eu sei como o gabinete funciona. Ajudei a criar a rotina antes mesmo de ela subir ao palco. Margot não tinha a delicadeza necessária para esse tipo de apresentação. Era muito rígida, Fausto, a Montaigne, porque ela era sua esposa, não porque tivesse talento. Você estava nos bastidores durante o ato final? Não, eu estava na plateia, 5ª fileira. Vi ela entrar então. Bem, nada. Poirot observou-a em silêncio por um momento. Depois se levantou. Todos aqui têm motivos. Seja amor, ciúme, medo ou ambição. É como eu suspeitava. Ele olhou para Hastings e depois para Ren. Vamos relembrar. Uma mulher desaparece diante de uma plateia lotada. Sem corpo, sem rota de fuga, mas ela estava assustada. Ela acordou. E alguém sabia que ela desapareceria, não por mágica, mas por manipulação. O salão ficou em silêncio. Poirot andou de um lado para o outro na sala. Isso não foi um fracasso de ilusão, foi o sucesso de um plano. Un plano QS. Foi possível graças àqueles que conheciam sua rotina e o momento do ato. A verdade, acredito, não está em como ela. Desapareceu, mas porque ela precisava desaparecer. Hastings piscou. Quer dizer que ela mesma desapareceu? Os olhos de Poirot brilharam. Ainda não digo isso, mon ami. Digo apenas o seguinte. Se Madame Savini teme a algo ou alguém, então que é para onde devemos olhar? Alguém bateu à porta. Um policial entrou, pálido. Aproximou-se de Ren e sussurrou algo urgente. O inspetor se endireitou. Acabaram de encontrar algo no beco atrás do teatro. Um pedaço de tecido rasgado com lantejoulas. O rosto de Poirot permaneceu calmo, mas seus dedos ficaram tensos no braço da cadeira. Finalmente, murmurou ele. Um fio. E onde há um fio, meu querido Hastings, sempre há o resto da tapeçaria. Poirot seguiu o inspetor e Hastings pela escada estreita nos fundos do teatro. Seus sapatos engraxados sem fazer barulho nos degraus de madeira desgastados. O corredor atrás do palco levava a uma pequena saída de serviço raramente usada, que dava para um beco de paralelepípedos ladeado por paredes de tijolos escurecidas pela fuligem. A neblina ainda pairava baixa, agora levemente tingida com o cheiro de fumaça de carvão e lixo úmido. Um policial de bochechas rosadas
e boca. Baixa montava guarda perto de uma pilha de caixotes velhos e corda enrolada, meio escondido atrás, de um apartamento de cenário descartado. Na mão enluvada, ele segurava um delicado pedaço de tecido, um triângulo estreito de lantejoulas prateadas, inconfundivelmente do mesmo vestido que Margot Savini usara em sua última aparição. Poirot pegou-o entre o polegar e o indicador, examinando a borda rasgada. Corte limpo, murmurou ele. Lâmina afiada. Recente. Ele olhou para cima e girou lentamente, observando cada porta e janela com vista para o beco. Hastings, observe. O beco é fechado, mas não intransitável. 2 portas levam ao porão do teatro. Uma leva ao depósito de figurinos. E lá, apontou para uma escada de ferro, enferrujada, que subia pela lateral do prédio, acesso ao telhado. O inspetor Ren cruzou os braços. Ela poderia ter vindo por aqui, mas, Seiver, por que deixar isso para trás? Para dar a impressão de que ela foi embora, respondeu Poirot, com os olhos semicerrados. Ou para sugerir que ela já estava comprometida. Ele se agachou perto das caixas, seus dedos roçando suavemente os paralelepípedos. Sem marcas, arranhões, sem pegadas, nem mesmo areia amassada na direção da escada. E este pano não está pisoteado nem sujo. Não caiu. Estava colocado. Hastings franziu a testa. Mas pertamente, Poirot, se ela foi sequestrada. Poirot levantou um dedo. Sim, meu amigo. Sempre esse sim. Mas lembre-se, Margot estava assustada antes da apresentação. Chorando, retraída, ela tinha motivos para querer desaparecer. Mas por que desaparecer na frente de centenas de pessoas? Precisamente porque ninguém suspeitaria dela, disse Poirot suavemente. Porque seria visto como acidente. Não escolha, ela correu o maior risco no lugar mais público. Ren franziu os lábios. Você acha que ela encenou o próprio desaparecimento? Ainda não pretendo pensar. É apenas uma possibilidade e o entreteno. Poirot virou-se novamente para a escada, caminhando em sua direção com passos firmes. Mas se for assim, então ela teve ajuda. Ela não conseguiria fazer isso sozinha. Hastings olhou para cima. O telhado. Poirot assentiu. Vamos ver. Essa pida foi curta, mas o vento frio acima a tornava desagradável. O teto do teatro estava atulhado de aparatos mecânicos, roldanas, sacos de areia, tubos de ventilação. E uma passarela estreita que levava ao prédio adjacente. Um estúdio fotográfico fechado com as janelas escuras. Poirot agachou-se ao lado da saliência, afastando um pequeno amontoado de lantejoulas. Ali, disse ele. Ela atravessou por aqui. Alguém a esperava. Ren pareceu desconfiado. É uma subida perigosa, mesmo com ajuda. Poirot deu um leve sorriso. Mas o perigo se torna menos assustador quando o desespero é maior. Eles atravessaram cuidadosamente para o outro lado. A porta do estúdio fotográfico estava trancada. Mas Ren pegou uma chave mestra e, em poucos instantes, eles estavam lá dentro. O espaço estava escuro e abafado. A poeira grudava nos tripés e nos cenários. Um leve cheiro metálico pairava. No ar, talvez produtos químicos para revelar filmes. Poirot avançou lentamente, com o olhar percorrendo a sala desorganizada. Ali, perto da cortina do quarto escuro, ele parou. Uma xícara de chá, ainda levemente quente. Uma luva de mulher, sobre a mesa, e uma leve marca na almofada de um banquinho, uma figura sentada, recém-levantada. Ela esteve aqui menos, murmurou Poirot. Há alguns instantes, uma porta bateu lá embaixo. Eles desceram rapidamente, chegando ao térreo, a tempo de avistar uma figura desaparecendo na neblina, menos um homem alto, de casaco escuro, movendo-se rapidamente ao longo da cerca. Ren gritou e saiu em perseguição, seguido de perto por 2 policiais. Poirot contive Hastings. Não,
Deixe-os ir embora. Vamos examinar o que sobrou. Ele retornou à sala de estar improvisada, menos uma chaleira, 2 xícaras, uma vazia, um bilhete rabiscado às pressas em uma página arrancada de um livro de registro de adereços. Fausto não pode saber. Eu não estou seguro. Eu precisava desaparecer, só por um tempinho. Diga ao Julian que ele precisa me esquecer. Não conte a mais ninguém. A assinatura era simples. M. Hastings exalou. Meu Deus, ele a fez desaparecer de propósito. Poirot dobrou o bilhete com cuidado. Mas por quê? Por que agora? Eles retornaram ao teatro meia hora depois. Rain havia perdido o suspeito na neblina. Um táxi foi visto saindo da esquina, mas ninguém notou as placas. Os policiais revistaram o estúdio fotográfico e o beco, mas Margot Savini havia desaparecido mais uma vez. Dentro do salão, a atmosfera havia mudado. A notícia do tecido amassado e da descoberta no telhado havia se espalhado. Felix Brandt sentou-se rigidamente perto da lareira. Malpis, Julian Hardicourt servo-se de um uísque e bebeu de um só gole. Serena Valley estava parada perto da janela, de braços cruzados e lábios finos. Senhoras e senhores, disse Poirot, entrando calmamente, lamento informar que Madame Savini não foi encontrada, mas ela era visto menos ali perto, num estúdio do outro lado da rua. Ela deixou um bilhete. Uma linha, no entanto, chamou minha atenção. Ele fez uma pausa para causar efeito. Ela escreveu: Fausto não pode saber. Não estou seguro. Fausto Savini, que entrara atrás de Poirot, empalideceu. Ela escreveu isso. Sobre mim, isso é um absurdo. Nunca toquei nela. Nunca. Poirot não disse nada a princípio. Depois, baixinho. Mas talvez você tenha pressionado. Talvez tenha incutido medo. Medo não do punho, mas da verdade. A sala ficou silenciosa. Julian se levantou abruptamente. Isso é loucura. Margot estava apavorada? Sim, mas não do Fausto. Ela me disse que estava sendo observada menos que alguém a estava seguindo. Foi por isso que ela começou a ensaiar sozinha. E você já contou isso à polícia antes? Perguntou Wren. Julian hesitou. Não. Achei que ela estivesse paranoica. Ela dizia coisas estranhas às vezes. Poirot virou-se para Serena. E você, mademoiselle, sabia desse medo? A voz de Serena era suave e controlada. Eu sabia que ela estava se desfazendo. Ela achava que alguém do passado a tinha encontrado novamente. Um velho conhecido. Ela não quis dizer quem, só que temia que a tivesse encontrado. Os olhos de Poirot brilharam. Então a questão não é como ela desapareceu, mas de que ela estava correndo. Uma pessoa que ainda não estava nesta sala, ou alguém que ainda não vimos direito. Ele se virou para o fogo, com os olhos fixos nas chamas. Ela teme Fausto. Ela confia em Julian. Ela avisa Serena, mas não confia em nenhum deles completamente. Ele bateu na têmpora. Não, Hastings, este não é o fim do truque. Este é o meio. A verdadeira ilusão ainda está por vir. E conforme o fogo crepitava e a neblina se aproximava cada vez mais do vidro, as pequenas células cinzentas começaram a se mexer para valer. Poirot permaneceu imóvel diante da lareira com uma expressão indecifrável. A luz do fogo tremeluzia sobre a laca brilhante do relógio da lareira, projetando sombras alongadas sobre a sala. Ninguém falou. Todas as figuras na sala, menos Félix, Brandt, Julian Hardicourt, Serena Valley e Fausto Savini, pareciam envoltas no silêncio da respiração suspensa, como se temessem que o detetive pudesse, de repente, extrair a resposta da fumaça. Mas Poirot apenas se virou para Hastings e falou em voz baixa, para que todos ouvissem. Alguém nesta sala sabe mais do que disse. O inspetor Wren franziu a testa. O bilhete, se for genuíno, sugere que ela saiu por vontade própria. Talvez estejamos perdendo tempo. Isso pode nem ser um caso criminal. Não, disse Poirot bruscamente, balançando o dedo. Você só vê a superfície, Manami. O truque não está apenas no desaparecimento
está no perquil. É aí que reside o perigo. Ele caminhou lentamente em direção a Fausto Savini, cujas mãos agora tremiam o suficiente para serem notadas. Sua esposa estava com medo. Ela deixou um bilhete sugerindo que você não deveria saber o paradeiro dela. Você nega ter lhe causado mal. Então vamos supor por um momento que você diga a verdade. Ainda assim, por que ela teria medo? A voz de Fausto estava rouca porque ela estava perdendo o contato com a realidade. Ela tinha se distanciado, paranoica. Ela disse que via pessoas a observando à noite. Ela parou de confiar em mim. Não foi minha culpa. No entanto, você se beneficiou da presença constante dela no ato, não é? O olhar de Poirot se aguçou. Ela não era habilidosa, mas você insistiu que ela ficasse. Foi amor? Ou outra coisa? Fausto cerrou os dentes. Ela era minha esposa, e ela era uma herdeira, murmurou Serena Valley do outro lado da sala. Você não se casa com a filha de um magnata da navegação alemão por causa dos seus truques de cartas. Chega! Fausto retrucou. O dinheiro da Margot não tem nada a ver com isso. Mas a sala havia mudado. Poirot percebeu. As acusações, antes disfarçadas de polidez, começavam a mostrar suas arestas mais afiadas. Ele se virou para Félix Brant. Monsieur, o senhor conhecia a máquina do palco de cabo a rabo. Se Margot precisasse escapar sem ser vista, não teria conseguido sem a sua ajuda. Os lábios de Brant se abriram, mas nenhuma palavra saiu. Ele parecia quase aliviado, como um homem encurralado não pela força, mas pela inevitabilidade. Eu não a ajudei a escapar, disse ele finalmente. Mas eu sabia que ela poder tente. Ela insinuou. Disse que queria sair, que estava cansada de fingir que estava tudo bem. Eu me ofereci para ajudar. Semanas atrás, ela recusou. Disse que tinha que fazer isso sozinha ou não daria certo. Poirot o observou atentamente. E, no entanto, se ela temia pela própria vida, por que rejeitar sua ajuda? Orgulho, murmurou Brant. Margot tinha um orgulho que era como uma faca. Ela não queria parecer fraca. Poirot assentiu lentamente. Então começamos a construir um retrato. Uma mulher presa numa gaiola dourada. Um marido cujo afeto pode ter esfriado. Um confidente, preterido. Um amante, talvez, um salvador. Ele se virou suavemente para Julian Hardicourt. Monsieur. Ah, quanto tempo o senhor está envolvido com Madame Savini? Julian se endireitou. Tínhamos uma proximidade, mas ela não fez promessas. Ela queria a independência. Poirot arqueou uma sobrancelha. E você queria mais? Uma pausa. Sim, o suficiente para agudei-la a desaparecer. Julian o encarou. Não, ela não confiava tanto em mim. Poirot cruzou os braços. E, no entanto, ela me pediu para dizer para você esquecê-la. Isso não é afeto. Isso é rejeição. As palavras pareceram pegar Julian desprevenido. E pela primeira vez, algo parecido com mágoa passou pelo seu rosto. Poirot deixou o silêncio se prolongar. Então, quase gentilmente disse: ainda nos falta uma peça. Alguém que ela temia. Não você, apontou para Fausto. Não você, para Julian. E, no entanto, ela temia alguém. Ele finalmente se virou para Serena Valley. Você a conheceu por mais tempo, disse ele, antes de ela se casar. Antes do ilusionista se tornar marido dela. O que ela deixou para trás quando saiu do seu número? Os lábios de Serena se curvaram levemente. Ela me deixou na mão. Ficou com a nossa melhor vaga na turnê, com o nosso agente e com as dívidas dela, disse Poirot suavemente. Dívidas. Ele deu 2 passos em direção a ela e, embora Serena não se encolhesse, seus olhos se estreitaram. Diga-me, Mademoiselle, a Margot lhe devia dinheiro? Ela devia a todo mundo, disse Serena. A mim, aos clientes. Até ao Brant, mas ela acabou pagando. Nem todas as dívidas são financeiras, disse Poirot. Algumas são mais
sombrias. Ele tirou do bolso uma folha de papel dobrada menos o bilhete que Margot havia escrito. Você disse que ela temia que alguém do passado a tivesse encontrado. Ela disse... Quem? Não, disse Serena. Rápido demais. Mas você suspeitava? Silêncio. Sim, ela sussurrou. Achei que pudesse ser um homem, alguém com quem ela já foi noiva, antes de Fausto. Um alemão. Ela nunca disse o nome dele, mas disse que ele havia ameaçado a família dela, que ele havia desaparecido. E agora ela acreditava que ele havia voltado. Os olhos de Poirot brilharam. Agora começamos a entender. Não uma ameaça, mas duas. Um casamento que a sufocava. Um passado que a perseguia. Então ela fez a única coisa que acreditava que poderia salvá-la. Desapareceu. Ele gesticulou para Hastings. Venha, meu amigo. Precisamos ver o teatro novamente. O gabinete. Acredito que ele guarda o segredo final. Os dois desceram ao palco, agora estranhamente silencioso. O gabinete ainda estava de pé ao lado, seus painéis espelhados brilhando sob a luz fraca. Poirot se aproximou dele como se fosse um objeto sagrado. Ele abriu a porta principal, depois o painel traseiro. Agachou-se e passou as mãos por dentro do forro, no chão. Então ele parou. Uma pequena mancha escura. Ele tocou, cheirou a ponta dos dedos e estreitou os olhos. Hastings. Ele murmurou. Clorofórmio. Hastings se inclinou, assustado. Você acha que ela estava drogada? Não, ela mesma o usou. Ou alguém lhe deu de livre e espontânea vontade para entorpecer os sentidos, para desacelerar o coração. Um método não de violência, mas de fuga. Poirot endireitou-se. Agora sabemos. Margot desapareceu, não com medo de ser apanhada, mas com medo de ser encontrado. Ela encenou o próprio sequestro para enganar todos que pudessem aparecer. O fragmento do vestido rasgado, o painel do telhado, o bilhete, tudo isso são migalhas de pão, deixadas para as pessoas erradas seguirem. Mas de quem ela estava realmente se escondendo? Perguntou Hastings. A voz de Poirot baixou. Meu amigo, é o que precisamos descobrir agora. Não estamos mais procurando uma mulher desaparecida. Menos estamos rastreando o motivo do seu desaparecimento. E por trás de suas palavras calmas, uma suspeita sombria começou a florescer. Por que uma mulher como Margot? Savini não desaparecia a menos que soubesse que não tinha mais opções. A manhã seguinte amanheceu cinzenta e sombria, com a neblina ainda pairando sobre Londres, como uma cortina relutante em se erguer. Teatro. Fantástico estava fechado naquele dia. Embora Poirot e Hastings tivessem acesso total. O gerente do teatro, um homem pálido com tosse persistente, declarou que, até que a dama seja encontrada, a magia menos. Como direi, não é mais mágica. Poirot, porém, não se deixava afetar pela melancolia ou pela superstição. Chiguta. Ao teatro pontualmente às 9 horas, com um cachecol dobrado simetricamente sob o colarinho e as luvas impecavelmente abotoadas no pulso. Hastings vinha logo atrás, anotando coisas num pequeno bloco. Para onde vamos agora, Poirot? Pergunto. Ele, reprimindo um bocejo, nos bastidores de novo. Não, mon ami, respondeu Poirot. Vamos para um lugar mais fértil. O camarim de Madame Savini. Acredito que é lá que a verdade esteve pendurada à vista de todos. O quarto ainda estava fechado, com um cordão policial cruzando a porta, que os guardas de Rennes removeram a pedido de Poirot. Lá dentro, o camarim era um santuário de vaidade e segredo cuidadosamente organizado. Um espelho antigo com moldura dourada, um vaso de orquídeas murchas e uma variedade de cosméticos, dispostos com precisão. Mas Poirot, como sempre, olhava além da superfície. Ele foi imediatamente até o guarda-roupa, menos uma elegante peça de nogueira com painéis esculpidos. Lá dentro havia vários figurinos, incluindo o vestido prateado de lantejoulas,
Uma réplica exata do que ela usara na noite do desaparecimento. Segurar, murmurou Poirot. 2 vestidos. Hastings piscou. Um reserva? Talvez. Mas este não tem a fenda nas costas que a Clara mencionou. Não foi usado naquela noite. Foi significou para ser visto. Este significou para permanecer. Ele se virou para a penteadeira e examinou. Uma caixinha prateada aninhada entre os pincéis de maquiagem, dentro uma chave embrulhada em uma fita preta. Poirot ergueu-a. E agora Hastings, um quebra-cabeça em uma fita. Esta chave, pequena demais para um guarda-roupa, ornamentada demais para uma mala e delicada demais para um equipamento de palco. Então, ei que ele abre. Poirot bateu no queixo. Descobriremos em breve. Mas primeiro, vamos perguntar. Por que Margot precisava desta chave em seu camarim na noite em que desapareceu, mas a deixou para trás? E por que embrulhá-la em uma faita, a menos que fosse uma mensagem menos deixada para alguém? Uma batida suave interrompeu seus pensamentos. O inspetor Wren entrou, com um casaco ainda úmido do ar da manhã. Verificamos os hotéis e pensões próximos. Nenhum sinal dela. Mas algo mais. A embaixada alemã encaminhou um nome. Lucas Drexel. Ele era o ex-noivo de Margot. Desapareceu de Hamburgo há 3 anos, presumidamente morto após um acidente de barco no Mar do Norte. Mas houve um avistamento. Alguém com a mesma descrição. Dele passou por Dover na semana passada, menos com um nome falso. Os olhos de Poirot brilharam. Lucas Drexel. Esse nome, creio eu, será importante. É sempre o passado que volta para nos assombrar, não é? Hastings pareceu perplexo. Mas se ele está vivo, por que veio agora? Porque agora ela está visível. Ela se apresenta no palco. Seu nome, sua imagem, sua rotina, menos tudo isso é anunciado. Em luzes. Ela não poderia se esconder para sempre. Poirot passou por Wren e enfiou a mão no bolso do casaco, pegando novamente o bilhete de Margot. Fausto não pode saber. Não estou segura. Diga a Julian que ele precisa me esquecer. Eu sei. Virou para o inspetor. O que sabemos sobre os negócios de Julian Hardicourt? Financeiramente sólido. À primeira vista, investimentos pesados em propriedades teatrais. Mas há um boato de que ele liquidou recentemente parte de seus investimentos em Berlim. O banco classificou isso como incomum. Poirot bateu na nota. Ele é o único a quem ela rejeitou claramente. Now, marido. Não a Serena, Julian. Isso sugere proximidade, talvez também perto. Ele sabia de alguma coisa. Hastings franziu a testa. Você acha que ele tem alguma ligação com Drexel? Acho que ele pode ser protegendo Drexel. Os olhos de Wren se estreitaram. Mas por quê? Porque se Drexel estiver vivo e Margot se casou com Fausto enquanto ainda estava noiva dele, isso cria uma complicação legal, não? Principalmente se houver dinheiro envolvido. Bigamia? Perguntou Hastings. Poirot assentiu. Se Drexel nunca foi legalmente declarado morto, então o casamento de Margot com Fausto é inválido. E se Margot herdou a herança do pai, ela pode não ter tido o direito de fazer isso, concluiu Wren. Uma fortuna em jogo, disse Poirot suavemente. E motivo suficiente para assustá-la e fazê-la desaparecer, ou pior. Houve silêncio por um momento. Então Poirot disse: precisamos falar com Julian Hardicourt. Novamente, imediatamente. Encontraram-no em seu apartamento em Mayfair. Um lugar moderno e elegante com poltronas de couro e pinturas abstratas. Hardicourt atendeu a porta em mangas de camisa, com os olhos sombreados pela falta de sono. Eu sabia que você viria, disse ele, secamente. Você encontrou alguma coisa? Poirot assentiu. Encontramos uma chave. Harcourt nem piscou. Então ela deixou para você. Não para mim. Ela o deixou para alguém em quem confiava. Respondeu.
Poirot, você nos disse que ela temia o passado, mas manteve silêncio sobre Drexel. Eu estava protegendo ela, disse Hardicourt. Eu te disse. Ela veio até mim quando recebeu a primeira carta. Não tinha assinatura, mas mencionava coisas que só o Lucas saberia. Ela estava apavorada. Por que não ir à polícia? Ela Heskinvergenhardt. Ela havia se casado com Fausto para escapar de Lucas. O homem era instável. Ela não queria explicar toda aquela coisa sórdida para estranhos. Poirot o estudou por um longo momento. E quanto a você, senhor? O senhor estava ajudando ela a planejar o desaparecimento. Sim, disse Julian, surpreendendo-os. No começo, ofereci dinheiro a ela, um lugar seguro para se esconder. Até providenciei transporte para Paris por meio de um amigo do serviço diplomático. Mas ela não aceitou. Por que não? Ela mudou de ideia. Disse que se Lucas tivesse chegado tão longe, não pararia. Que precisava desaparecer completamente, sem contato, sem deixar rastros. Que queria se apagar. Poirot inclinou-se para a frente. Então você a ajudou a desaparecer? Julian hesitou. Não, ela desapareceu sem mim. Eu só sabia que algo estava por vir. Pensei que ela tivesse deixado um rastro para eu seguir. Mas eu estava enganado. Poirot ergueu a chave novamente. Então, o que isso destranca? Julian olhou para ele e empalideceu. Ele engoliu em seco. É de um medalhão. Ela o usou anos atrás. Disse que continha a única coisa que ela nunca perderia. E o que foi isso? Perguntou Poirot. A voz de Julian era quase um sussurro. Seu primeiro testamento. Poirot endireitou-se, subitamente energizado. Então, Hastings, precisamos encontrar este medalhão. Pois aí não reside o sentimento, mas a estratégia. Ela temia Drexel, não confiava mais em Fausto. Ela dispensou Julian, mas o medalhão que manteve sua salvaguarda. Hastings pareceu confuso. Mas se o testamento está no medalhão, o que ele diz? O sorriso de Poirot era fino e cortante. Isso, mon ami, é o que estamos prestes a descobrir. E quando o descobrirmos, saberemos por que Margot desapareceu e que me ajudou a Fasclá desaparecer. Ele caminhou em direção à porta. Venham, senhores. A ilusão está acabando. A verdade. Ela prepara a sua reverência final. O crepúsculo de janeiro caiu cedo, escurecendo as ruas enquanto Poirot, Hastings e o inspetor Hayne retornavam ao teatro fantástico. As vielas estreitas da Praça Islington brilhavam com a chuva e a luz do gás, conferindo ao bairro um brilho peculiar e onírico, menos como se a ilusão do teatro tivesse se infiltrado no mundo real. Mas o passo de Poirot era decidido, sua expressão afiada como uma navalha. O tempo para especulações havia passado. Eles estavam agora entrando no reino da confirmação, no saguão do teatro. Poirot parou sob o grande lustre. Sus Holhoussey. Voltaram para cima, não para os pingentes de cristal, mas para o mezanino, onde uma fileira de camarotes privativos dava para o palco. Eu gostaria de ver o depósito de adereços, disse ele de repente. O lugar onde os figurinos e cenários não utilizados são guardados. O zelador, agora familiarizado com a presença de Poirot, conduziu-os por um corredor nos fundos. O cofre ficava abaixo do palco, escuro, úmido e repleto de prateleiras abarrotadas de caixotes de espadas pintadas, folhagens artificiais e manuscritos há muito abandonados. Poirot não demorou a localizar o item que procurava. Na segunda prateleira, atrás de um espelho rachado e de uma cartola quebrada, ele tirou uma pequena caixa forrada de veludo. Dentro havia um delicado medalhão em forma de coração. Ele abriu-a lentamente. Lá dentro, cuidadosamente dobrada e laminada entre duas folhas de vidro prensado, havia uma única folha de papel, um documento, gasto, mas legível. Hastings se inclinou
enquanto Poirot inclinava um medalhão em direção à luz. Um testamento, confirmou Poirot. Manuscrito. Assinado Margot Elise Vogel, seu nome de solteira. Datado 2 meses antes de seu casamento com Fausto Savini. Ele leu em silêncio por um momento. Então, em voz alta, em caso de minha morte ou desaparecimento, deixo todo o meu patrimônio, incluindo ações no consórcio de transporte Vogel, para Lucas Drexel, desde que ele ainda esteja vivo. Hastings piscou, mas isso muda tudo. Exatamente, respondeu Poirot. Margot acreditava que Drexel estava morto. Por isso, mais tarde, alterou seu testamento em benefício do marido, Fausto. Mas se ela descobrisse que Drexel ainda estava vivo, é que este testamento anterior nunca havia sido devidamente revogado. Ela teria percebido que sua fortuna poderia legalmente reverter para ele. E se outra pessoa também percebesse isso? Raymer murmurou, com os olhos escurecendo. Poirot assentiu gravemente. Então a vida de Margot não estaria mais segura. Ou Drexel queria o dinheiro, ou alguém temia que ele viesse buscá-lo. Caquel. Medalhão era a salvaguarda dela, sua prova. E alguém sabia que ela o tinha. Eles voltaram para o andar de cima a pedido de Poirot, convocando os mesmos 4 suspeitos para o salão agora familiar. Fausto, Julian, Serena e Félix chegaram um a um, sentando-se novamente sob a luz fraca do lustre. Poirot entrou por último e fechou a porta firmemente atrás de si. Meus amigos, disse ele com a voz calma, mas autoritária, chegamos ao ponto do nosso pequeno drama em que a cortina precisa ser aberta. O que começou como um truque de mágica revelou-se outra coisa, algo muito mais perigoso. Ele tirou o medalhão do casaco e o colocou delicadamente sobre a mesa. Isto, disse ele, contém um testamento legal. Deixa toda a fortuna de Margot, Sabine para Lucas Drexel, com a condição de que ele ainda esteja vivo. Fausto inspirou fundo. Serena enrijeceu-se. Julian encarou o medalhão, como se ele pudesse chiar. Acredito que Margot descobriu que Drexel havia sobrevivido à sua suposta morte. Talvez ele a tenha contatado. Talvez ela tenha descoberto por outros meios. De qualquer forma, isso criou uma catástrofe. Seu casamento com Fausto provavelmente era inválido. Sua herança, legalmente complicada. E ela, com medo do que poderia acontecer, planejou desaparecer antes que alguém pudesse forçá-la. Ele se virou para Serena. Você sabia de Drexel. Você disse isso. Você insinuou que ele estava de olho nela, mas não disse nada sobre o testamento. Por quê? A voz de Serena, porque eu não saber sobre o testamento. Ela nunca me contou. Os olhos de Poirot se estreitaram. No entanto, você falou como alguém que entendia a natureza do medo dela. Você sabia que não se tratava apenas de um homem, mas de um homem com direitos e o suspeitava. Mas ela não confirmou. E eu não a pressionei. Poirot andava devagar. Muito bem. E você, Julian Hardicourt? Margot o dispensou no bilhete. Você afirma tê-la amado. Mas se você ajudou a desaparecer, por que escrever? Esqueça-me. O rosto de Julian corou. Porque ela queria me proteger. Disse que se Drexel soubesse que eu a ajudei, eu também estaria em risco. Ou talvez ela acreditasse vocês estavam em contato com Drexel. Talvez ela não confiasse mais em você. Julian se levantou. Isso não é verdade. Mas Poirot silenciou com um gesto. Não. Há uma pessoa que falou muito pouco. Alguém que tinha acesso a tudo. O palco, os adereços, a iluminação, o gabinete, um homem por trás das cortinas. Ele se virou para Felix Brandt. Você ajudou Margot a planejar a mecânica de seu desaparecimento, não? A boca de Felix se contraiu. Ela pediu ajuda, sim. Mas eu não sabia sobre Drexel, nem sobre o testamento. Mas você sabia do medo dela? Eu suspeitava do algo, mas pensei que fosse o Fausto, ela me disse. Poirot se aproximou. Não, senhor.
O senhor sabia mais. Você esperou até o momento perfeito. E quando ela desapareceu, você pensou que a história tinha acabado. Félix enrijeceu-se. Não sei o que você quer dizer. Poirot se virou para Wren. Inspetor, peço que faça uma busca na residência dos Brandt. Encontrará correspondência. Cartas de Lucas Drexel, escritas não para Margot, mas para... Eles estavam em contato. Félix se levantou abruptamente, derrubando uma cadeira. Isso é um absurdo. Não, disse Poirot, com a voz subitamente áspera. Você foi cúmplice dele. Drexel sabia que não poderia resgatar Margot publicamente. Então, enviou alguém que poderia ajudar de dentro. Você ofereceu sua compaixão. Você ofereceu seu silêncio. E então, quando ela se recusou a fugir com Drexel, você o avisou. O rosto de Félix empalideceu. Você não tem provas. Sim, disse Poirot suavemente, porque Margot escondeu mais do que um testamento. Ela gravou a conversa de vocês. Microfone escondido na base do armário, conectado ao antigo sistema de fonógrafo. E acredito que, quando examinarmos o rolo, ouviremos você dizer o suficiente para garantir sua prisão. O silêncio tomou conta da sala. Fausto, que permanecera em silêncio o tempo todo, levantou-se lentamente. Você está dizendo ele ajudou Diesel a encontrá-la? Poirot assentiu. Ele fez mais do que ajudar. Ele a atraiu para o desaparecimento. Mas ela descobriu a traição tarde demais. Foi por isso que fugiu de novo. Não só de você, Fausto, não do marido dela ou do passado dela, mas do homem que jogou dos dois lados. Félix não tentou correr, simplesmente sentou-se, com os olhos arregalados e distantes. Poirot virou-se para os outros. Margot está viva. Ela escapou, por enquanto. Mas o ato final ainda não aconteceu. A questão agora não é se ela desapareceu. É se ela irá retornar para Enfrenterdzell e reivindicar sua vida novamente. Quando Poirot pegou o chapéu e as luvas, Hastings lancou-lhe um olhar longo e inquisitivo. Você sabia que era o Félix o tempo todo? Poirot sorriu levemente. Não sabia, Hastings, mas eu suspeitava. É sempre o homem nos bastidores. O quieto, o que controla as cortinas, que esconde o verdadeiro truque. Ele ajeitou os punhos. E agora, Mon ami, vamos ver se a dama reaparece para a sua reverência final. Naquela noite, a neblina finalmente se dissipou, revelando a cidade em nítidos contrastes de luz, a gás e sombras iluminadas pelo luar. Londres não parecia mais um palco para ilusões, mas um lugar onde as consequências espreitavam atrás. Poirot estava sentado na sala de estar de seu apartamento em Whitehaven Mansions, bebendo tisana com lentidão deliberada, enquanto Hastings andava inquieto de um lado para o outro perto da lareira. Você está calmo demais, disse Hastings por fim. Descobrimos um cúmplice no desaparecimento de Margot, identificamos um motivo na forma de um testamento oculto e expusemos uma conexão com um homem dado como morto. E, no entanto, a própria Margot continua desaparecida. Poirot deu um leve sorriso. Calma, Hastings. Não é calma. É precisão. O momento de agir deve ser escolhido. Exatamente. Veja bem, quando se move cedo demais, as peças se espalham pelo tabuleiro, mas sei. Espera. A última peça muitas vezes se move sozinha. Ele colocou a xícara no chão e enfiou a mão no bolso, tirando um telegrama que havia chegado uma hora antes. Hastings virou-se bruscamente. Que é isso? Uma mensagem de Dover. Um dos homens do inspetor Wren seguiu uma pista que sugeri, uma antiga rota usada por companhias de teatro que se deslocavam rapidamente entre Londres e o continente. Parece que uma mulher, com a descrição
de Margot embarcou em uma balsa particular pouco antes da meia-noite de ontem. Destino Calais, Hastings franziu a testa. Então Elaten fugiu. Então é o fim? Dificilmente, respondeu Poirot. Ela fugiu porque temia a traição. Mas Margot Savini não é covarde. Ela é uma estrategista. Ela não ficará escondida. Ela esperará, observará e retornará quando seu inimigo acreditar que ela se foi para sempre. Nesse momento, o telefone tocou. Poirot atendeu com um seco olá. Depois de alguns momentos de escuta educada, ele murmurou: "Mas é claro, eu irei imediatamente." Ele recolocou o fone no gancho e se levantou. "Vamos, Hastings." Era Serena Valley. Ela recebeu uma mensagem de Margot. Hastings piscou. Como? Onde ela está? Ela não disse nada. Mas marcou um encontro, só para Serena, num conservatório particular, nos jardins de Kew, amanhã de manhã, um lugar que elas costumavam frequentar juntas. "Então por que são nós indo?" perguntou Hastings. "Por quê?" disse Poirot. Tirando uma mancha da lapela, é perigoso demais deixar Serena ir sozinha. O conservatório em Kew era um mundo à parte do frio de Londres. Lá dentro, o ar estava carregado de umidade e do perfume de orquídeas tropicais. As paredes envidraçadas retinham a luz e os caminhos serpenteavam por entre faixas de folhagens, com a intimidade de um jardim secreto. Poirot e Hastings chegaram cedo, escondendo-se no canto nordeste do conservatório, atrás de uma cortina de samambaias e bromélias. Serena Valley entrou pouco depois das 10, com uma expressão indecifrável. Usava uma capa escura e luvas, e sua postura era a de alguém ao mesmo tempo expectante e cautelosa. Ela se movia lentamente, examinando as passarelas. E então, do outro lado, uma figura emergiu, Margot Savini. Seus cabelos estavam presos em um coque, o casaco preso firmemente na cintura. Seus olhos se moviam constantemente, alertas, mas era a sua presença, não seu disfarce, que confirmava a sua identidade. Margot sempre dominara o palco. Serena foi até ela, mas Margot levantou a mão. "Espere." Poirot permaneceu imóvel. As duas mulheres estavam a poucos metros de distância, uma de frente para a outra, em um caminho ladeado por folhas verdes e vítreas. "Você enviou o bilhete?" perguntou Serena. "Sim," respondeu Margot. "Eu precisava saber se podia confiar em você." "Você desapareceu, Margot. Você os deixou pensar que algo terrível tinha acontecido. Fausto, Julian, até Félix." A expressão de Margot endureceu. "Félix ajudou-las, ele me traiu." "Eu sei," disse Serena baixinho. Poirot sabe. Os ombros de Margot relaxaram um pouco. "Então ganhei tempo. Era tudo o que eu precisava." Serena deu um passo à frente. "Volte comigo. Conte tudo a eles. Deixe que eles te protejam." "Não posso," sussurrou Margot. "Ainda não. Preciso de provas do que Lucas quer. Ele está escondendo alguma coisa." Ele não voltou dos mortos para um reencontro sentimental. Naquele momento, Poirot emergiu da folhagem. "Só assim, madame," disse ele gentilmente. "Mas a senhora já tem a prova." Margot congelou. Serena se virou bruscamente, assustada. "Você deixou o medalhão para nós encontrarmos?" continuou Poirot. "Não foi um descuido. Você queria que descobríssemos o testamento. E, ao fazer isso, atraiu Lucas Drexel para o exterior. Eu não tinha certeza se daria certo," disse Margot, abaixando a cabeça. "Mas aconteceu." Felix Brandt confessou a correspondência. Ele falou com Drexel várias vezes. Eles planejavam se encontrar em Calais. Margot ergueu os olhos bruscamente. "Onde?" "No distrito portuário," disse Poirot. "Mas acreditamos que Drexel já esteja de volta a Londres sob uma identidade falsa. Ele não está mais atrás da senhora, madame. Ele está esperando que a herança passe discretamente para as mãos dele, que a senhora seja declarada desaparecida menos
presumivelmente morta. Então, com o depoimento de Felix, ele apresentará o primeiro testamento. Ele não vai sair impune, disse Margot ferozmente. Não, respondeu Poirot calmamente, mas precisamos agir agora. Você vem comigo até a Scotland Yard? Margot hesitou, depois assentiu. Sim, mas primeiro, acrescentou Poirot, você deve se preparar para uma apresentação final. 2 dias depois, no grande salão do Teatro Fantástico, um evento inesperado foi anunciado. Uma apresentação privada de O Retorno do Ilusionista, apresentado por ninguém menos que Julian Hardicourt e Serena Valley. A lista de convidados era limitada. Entre os presentes, Fausto Savini, sentado rigidamente com os braços cruzados. Felix Brandt, sob observação policial, e Lucas Drexel, disfarçado, de investidor teatral sob o pseudônimo de Carl Hennig. O teatro estava escuro. No palco estava o armário. Poirot deu um passo à frente. Senhoras e senhores, anunciou ele, esta noite revelamos não apenas uma ilusão, mas a verdade. Ele se virou para o armário. Peço que se lembrem do que viram naquela noite. Margot Savini, entrando neste mesmo armário, ela desapareceu diante dos seus olhos. Mas o que nenhum de vocês viu foi como ela reapareceu. Um silêncio se instalou. Então, com um movimento repentino, as portas do armário se abriram e Margot saiu, bibon composton triunfante. Suspiros ecoaram pelo teatro. Drexel, Carl Hennig levantou-se lentamente, com o rosto sem cor. Os olhos de Margot se fixaram nele. Eu não morri, Lucas, e nunca assinei seus documentos. Rain e seus homens se moveram rapidamente, prendendo Drexel enquanto murmúrios enchiam o ar. Poirot se virou para os convidados atordoados. E assim, o truque está completo. O público viu um desaparecimento, mas a ilusão era a sobrevivência. Quando as luzes se acenderam e a verdade tomou o centro do palco, Hercule Poirot fez uma reverência menos modesta, elegante, sem floreios. O grande ilusionista da praça Islington havia desaparecido e retornado, mas foi o detetive que roubou a cena. A sala de estar da Scotland Yard era como um -4 paredes simples. Uma luminária forte demais para ser confortável e um cheiro de cera e tinta velha, mas dentro dela um crime se desvendava com a elegância dos fios de uma luva de seda. Hercule Poirot sentou-se, em frente a Lucas Drexel, menos ainda conhecido oficialmente como Carl Hennig, havia sido preso apenas 1 hora antes, e que agora olhava Poirot com os olhos frios e avaliadores de um homem inteligente demais para perder tempo fingindo. Você nunca morreu, disse Poirot, num tom leve, quase informal. Seu suposto acidente de barco na costa de Heligoland, inventado. Seu retorno sob um nome falso há apenas 2 semanas. A entrada perfeita para um homem que desejava reivindicar algo que não podia conquistar. Uma fortuna, uma mulher e um passado reescrito. Drexel deu um sorriso fraco. Eu não infringi a lei por estar vivo, Monsieur Poirot. Mas não. Mas você violou a lei ao conspirar com Felix Brandt para obter dinheiro por meio de fraude. O depoimento de Brandt, garanto, é completo e contundente. Drexel inclinou-se ligeiramente para a frente, os cantos da boca se contraindo. E Margot, ela pretende prestar queixa. Por quê? Tentativa de herança. Era o império do pai dela. A expressão de Poirot se agravou. Você entendeu errado. Não se trata de propriedade. Trata-se de coerção. Você contatou Margot. Ameaçou revelar seu casamento inválido com Fausto Savini e ofereceu a ela uma escolha: desaparecer e perder sua reivindicação, ou ser arrastada para o escândalo e a ruína jurídica. O sorriso de Drexel desapareceu. Poirot continuou, com os olhos semicerrados. Você apostou no orgulho de Margot, no medo dela e no desejo dela de desaparecer. E se não fosse por um erro, um pequeno erro, você poderia ter conseguido. Drexel,
inclinou a cabeça. Qual foi? O medalhão. Você o deixou com Félix, mas ela recuou antes de fugir novamente. Ela o deixou para nós encontrarmos na Paravoca. Isso mudou tudo. Bateram na porta. O inspetor Wren entrou com uma pasta. Na mão, comparamos as impressões digitais de Drexel com um conjunto recuperado em um assalto ao consulado alemão há 2 anos. Ele opera sob pelo menos 3 identidades. Há registros bancários, passaportes falsificados e transações no exterior, todos ligados aos seus pseudônimos. Poirot assentiu. Então, Monsieur Drexel, seus talentos não eram meramente teatrais. Drexel expirou pelo nariz e recostou-se na cadeira, cruzando os braços. E agora? Poirot se levantou, limpando a poeira imaginária da lapela. Agora você será julgado por fraude, conspiração, falsificação de identidade e por quase ter conseguido um dos roubos legais mais astutos que já vi. Ele parou na porta. E quanto a Margot senhora, Saviniela decidirá se recupera sua herança ou desaparece em seus próprios termos. Do lado de fora da Scotland Yard, o ar estava fresco e limpo, sem nenhum resquício da névoa espessa que assolava a cidade havia dias. Hastings caminhou ao lado de Poirot em silêncio por um tempo, seus passos ecoando suavemente pela calçada. Ainda não consigo acreditar, disse Hastings por fim. Ele estava aqui o tempo todo, fingindo ser um investidor. Poirot assentiu. Drexel é inteligente, calculista. Ele sabia que não devia confrontar Margot diretamente. Ele pretendia Dick Salah desaparecer sozinha e, em seguida, apresentar-se com a ajuda de Brant para reivindicar o que acreditava ser seu por meio de um truque jurídico. Mas como você sabia, ela era a pessoa por trás de tudo, desde o começo. Bigodes de Poirot se contraíram de prazer. Eu não saber, meu amigo. Mas eu desconfiava. Uma mulher não desaparece de medo, sem uma origem para esse medo. E quando soube da misteriosa morte de Lucas Drexel e de seu passado romântico com Margot, menos as sementes da dúvida foram plantadas. Eles entraram em uma rua mais tranquila, onde uma carruagem solitária passava, com o chicote do condutor, estalando levemente a distância. Nunca foi sobre o truque. Entende? Disse Poirot. Era sobre o que ela planejado antes do truque. Uma mulher sem intenção de voltar não deixa chaves, bilhetes ou pistas. Margot queria ser encontrada por alguém em quem confiasse. Ela simplesmente precisava esperar para ver se essa confiança seria justificada. E agora? Perguntou Hastings. O que acontece com ela? Poirot olhou para cima, em direção à tênue lua crescente que rompia as nuvens. Isso, eu acho, depende. Se ela escolhe viver como Margot Savini ou desaparecer mais uma vez como Margot Vogel. Uma semana depois, Poirot recebeu a carta. Ela chegou por correio, em papel creme, dobrado impecavelmente. Selado em cera vermelha com o antigo brasão da família Vogel, ele rompeu o lacre e leu-a lentamente. Senhor Poirot, obrigada por confiar em mim quando eu não podia falar livremente. Você entendeu que meu desaparecimento não foi covardia, mas um teste de controle sobre minha história, meu nome, meu futuro. Lucas foi exposto, e por isso sou grato. Mas não posso retornar ao mundo que um dia habitei. Muita coisa mudou. Vou para Zurique, onde uma nova vida me aguarda menos sem as marcas de teatro ou trapaças. Deixei instruções ao meu advogado para anular ambos os testamentos. A fortuna será depositada em um fundo que apoia vítimas de coerção e fraude, especialmente mulheres que, como eu, já se sentiram presas entre 2 homens e 2 vidas. Fausto receberá um salário suficiente para continuar seu trabalho. Ele não merecia riqueza construída em silêncio quanto a Julian. Que ele se lembre de mim não como a mulher que foi embora, mas como aquela que se recusou a voltar. E a você, Manami, o mestre das células cinzentas, ofereço meus agradecimentos e minha despedida.
Margot. Poirot dobrou a carta, colocou-a no envelope e colocou-a dentro da gaveta da escrivaninha. Hastings, lendo por perto, ergueu os olhos. Boas notícias, Poirot assentiu. Do melhor tipo, resolução, ela está segura. Ela é, disse Poirot. Ela é livre. E, mais importante, ela mesma, não restam ilusões. Ele se levantou e foi até a janela. Lá fora, uma garoa fina salpicava a cidade de prata. A neblina havia se dissipado. O espetáculo havia terminado. Mas os aplausos silenciosos da justiça ainda ecoavam menos silenciosos, dignos e completos. Poirot sorriu para si mesmo e sussurrou suavemente. E aí está. E pegou sua tésana. A ilusão havia desaparecido e a verdade finalmente se revelou. 3 semanas se passaram desde a reverência final de Margot Savini. Se um desaparecimento tão silencioso pudesse ser chamado de performance, e embora os teatros de Londres tivessem retomado seu ritmo habitual de farsa e melodrama, o teatro fantástico não. Havia reaberto. Suas portas ornamentadas permaneceram fechadas, a bilheteria fechada e a marquise acima, que antes ostentava o nome de Savini em letras prateadas brilhantes, permanecia vazia. Hercule Poirot, no entanto, não havia esquecido. O caso havia se resolvido. Externamente, Drexel sob custódia, Felix Brandt sob indiciamento e Margot seguramente afastada do alcance de qualquer um dos 2 homens. Mas os instintos de Poirot, aqueles celebrados pequenas células cinzentas, permaneceu instável ab algo inacabado. Era uma manhã tranquila, com um vento cortante assobiando por Whitehaven Mansions. Quando Poirot recebeu uma visita inesperada, ele tinha acabado de arrumar os cantos da bandeja de café da manhã, torradas empilhadas com precisão, manteiga cortada em cubos perfeitos, ovos macios. Mas sem trimmer, quando a certa Serena Valley foi anunciada pelo porteiro. Ela entrou, rápida, vestida com lã cinza e um chapéu inclinado, o suficiente para sugerir um sutil desafio. Certa, Vale, disse Poirot com uma leve reverência. É uma honra para mim. Por favor, sente-se. Não vim para brincadeiras, Monsieur Poirot, disse ela, com a voz tensa. Vim porque algo está errado. Poirot fez um gesto para que ela se sentasse. Vá em frente. Ela fez isso, agarrando os braços da cadeira como uma mulher se preparando para uma tempestade. Recebi um pacote ontem, sem bilhete, sem nome do remetente. Apenas uma caixa, entregue no teatro. As sobrancelhas de Poirot se ergueram. O teatro fantástico? Pensei que estivesse fechado. É, sim, mas ainda assim vou verificar. Fausto não voltou. E Julien foi para a Riviera. O prédio está quase abandonado. Você abriu o pacote? Serena assentiu. Dentro havia um pequeno pássaro de porcelana, um dos da Margot. Ela os colecionava, mas este estava rachado no peito. Uma fenda completa. É de um par. A outra metade era dela, sempre guardada ao lado da cama. Poirot estreitou os olhos. Tem certeza de que era dela? Eu mesmo dei a ela. Anos atrás, um pássaro de porcelana, rachado em 2. Poirot recostou-se, dedos entrelaçados. E nenhuma nota, não. Ele ficou em silêncio por vários momentos. Então perguntou: Você acredita que isso é uma mensagem? Não sei, mas sei de uma coisa. Margot jamais deixaria algo para trás, a menos que quisesse que alguém o encontrasse. Poirot se levantou. Então, Mademoiselle Vale, parece que a ilusão ainda não se dissipou completamente. Precisamos a cena uma última vez. O teatro fantástico estava mais escuro do que antes. Sem eletricidade ou movimento, parecia menos um lugar artificial e mais um túmulo. Serena conduziu Poirot pelo saguão até o corredor superior, seus passos ecoando. Como castanholas o pacote,
Havia sido deixado nos bastidores, logo atrás da cortina de veludo, bem no painel de acesso da escotilha. Poirot examinou a área com cuidado. Havia poeira apenas naquele lugar. A caixa, agora vazia, estava sobre um caixote próximo. O pássaro de porcelana jazia ao lado, com a rachadura limpa e bem definida. Ela escolheu isso, murmurou Poirot. Não, apenas para ser encontrada, mas para dizer alguma coisa. Ele virou o pássaro, levemente gravada dentro da curva oca. Uma letra. V. Os olhos de Poirot se estreitaram. V. Para Vogel, o nome de solteira dela, disse Serena. Claro, ou eu talvez. Poirot refletiu. Vi por vingança. Serena empalideceu. Você acha que ela está em perigo? Acho que ela teme. Que sim. Poirot percorreu o corredor dos bastidores com urgência crescente. Chegou ao camarim de Margot, destrancado com a chave mestra do teatro de Serena. Lá dentro, o quarto estava intocado, exceto pelo guarda-roupa, agora parcialmente aberto. Um vestido dobrado estava lá dentro. Não era de lantejoulas, não era teatral, mas simples. Se viu embaixo um recorte de jornal. Poirot desdobrou. Era de um tabloide de língua alemã. Manchete traduzida livremente. Herdeira retorna à Europa. Avistamentos em Genebra são contestados e abaixo dele. Circulado em lápis vermelho, o nome Lucas Drexel. Poirot respirou fundo. Ela não está em Zurique, murmurou ele. Ela nunca esteve. Essa foi a distração. Ele se virou para Serena. Margot alguma vez falou em voltar para a Alemanha? Não. Ela odiava. Disse que só tinha fantasmas. Poirot baixou a voz. Então foram os fantasmas que a chamaram de volta. Naquela noite, Poirot enviou um telegrama urgente para Scotland Yard. Na manhã seguinte, a confirmação chegou. O advogado de Drexel havia feito investigações em Hamburgo. Uma conta fiduciária havia sido ativada lá, vinculada ao antigo espólio de Vogel. Alguém a acessara menos usando o nome de Margot poucos dias antes. Poirot e Hastings estavam em um barco para Calais ao anoitecer. Não acredito, disse Hastings, enquanto o vento do mar agitava seus casacos. Ele a traiu-nos, ela foi embora, não foi? Enquanto ela voltava, Poirot assentiu. Margot é muitas coisas, Hastings. Uma sobrevivente, uma estrategista. Mas, acima de tudo, ela é independente. Ela temia Drexel, sim, mas também temia um sistema de justiça que pudesse proteger um homem com 3 nomes e nenhum rosto. Então ela resolveu o problema por conta própria. Você acha que ela mesma foi atrás dele? A resposta de Poirot foi grave. Acoquiu Margot. Não confia mais na lei. E uma mulher que não tem nada a perder é capaz de tudo. Chegaram a Hamburgo 2 dias depois, auxiliados por um contato discreto de Poirot no consulado belga. Os registros financeiros de Drexel os levaram a uma vila tranquila, nos arredores da cidade. Um antigo pavilhão de caça perto do lago Auster. Alojamento estava vazio, mas não abandonado por muito tempo. Um copo de schnapps pela metade. Um cachecol deixado na escada. Uma fotografia rasgada em 2. Drexel e Margot, posados rigidamente à moda alemã. Na parte de trás da metade rasgada, outrave e rabiscado abaixo. Na letra de Margot, não é seu para ficar. Poirot virou-se para Hastings. Ela esteve aqui. Ela o confrontou. E agora, um rangido no chão acima o interrompeu. Os 2 homens se viraram. Poirot fez sinal para que fizessem silêncio. Subiu a escada lentamente, cada degrau com cautela. A porta no final estava entreaberta. Dentro, Margot, sozinho, ela estava parada junto à janela, olhando para o lago. Em sua mão, uma chave. Não a chave do medalhão desta vez, mas a chave do um cofre de um banco de Hamburgo. Ela se virou quando os ouviu. Você me encontrou, ela disse suavemente. Poirot fez uma reverência. Madame,
É o que eu faço. Lucas se foi, disse ela. Ele fugiu de novo. Eu deixei. Poirot arqueou as sobrancelhas. Por quê? Porque a vingança te diminui, disse ela. Eu queria ser livre, não ser a guardiã dele, não ser a marionete da polícia apenas. Livre. Hastings deu um passo à frente. E agora? Margot voltou-se para a janela. Agora eu enterro o passado. Ela abriu a mão e deixou a chave cair no lago além. Poirot observou Desoperizer. Chega de ilusões. Ela disse. Poirot assentiu. Não, senhora. Só a verdade, finalmente. E o sol nasceu atrás dela, manchando o lago de ouro. A cortina caiu. Mas desta vez não houve aplausos. Somente paz. O trem de volta de Hamburgo estava silencioso, cortando o campo com o silêncio da neve, começando a cair do outro lado da janela. Poirot estava sentado em um compartimento privativo, o casaco cuidadosamente dobrado ao lado do corpo. Os sapatos precisamente em direção ao corredor. À sua frente, Hastings o observava com a mesma intensidade curiosa que demonstrava desde que haviam saído do alojamento. Ainda não entendi direito, disse Hastings por fim. Margot tinha em suas mãos por Kildix Saloer, depois de tudo que ele fez? Poirot olhou para as árvores, agora pálidas de geada. Porque, Manami, há vitórias que não vêm com punição, mas com libertação. Margot não buscava vingança. Ela buscava soberania. Soberania, Poirot assentiu. Para resgatar seu nome, sua narrativa e seu futuro. Ela não queria fazer parte da vida de Drexel ou Delphine. Ela queria acabar com ele, de uma vez por todas. Mas certamente, protestou Hastings, ele voltará. Homens assim sempre voltam, disse Poirot com um sorriso fraco. Mas quando ele voltar, não encontrará mais nada para reivindicar. Nenhuma fortuna, nenhuma esposa, nenhuma vantagem. Apenas a lembrança do que ele quase tinha. E às vezes Hastings, quase é o castigo mais cruel de todos, ficaram em silêncio por algum tempo, o clique rítmico das rodas os embalando em uma calma compartilhada e contemplativa. Finalmente, Poirot tirou um diário fino da mochila e começou a escrever. Hastings se aproximou. Você está anotando? Estou escrevendo o epílogo, disse Poirot sem olhar para cima. O capítulo final de O Caso do Ilusionista de Islington. Square, suponho que mereça uma, murmurou Hastings. Poirot ergueu os olhos, com um brilho de diversão nos olhos. Você ainda pensa nisso como um truque de mágica, não é? Bem, é sentido comum. A mulher desaparecida. As identidades falsas, o testamento oculto. Eu diria que todo o caso tinha um quê de dramático. Poirot bateu a caneta no papel. Sim, mas a verdadeira ilusão não era o desaparecimento de Margot. Era a aparência do controle exercido pelos homens ao seu redor. Fausto, Drexel, Julian, até Félix. Cada um acreditava que era uma peça no seu tabuleiro. Eles nunca perceberam que ela estava jogando o seu próprio jogo. Hastings franziu a testa. Você não acha que ela cometeu erros? Mas é claro, ela cometeu erros. Confiou nos homens errados. Subestimou as limitações da lei. Tentou desaparecer sem romper totalmente os laços. Mas mesmo nesses erros, deixou vestígios. Queria alguém para seguir. Não Drexel, não Julian. Alguém que ver. Alguém como você. Poirot inclinou a cabeça. Exatamente. Hastings o observou. Por um instante, você gostava dela. Poirot cruzou as mãos, pensativo. Eu a respeitava. Ela não era inocente, mas era honesta. Pelo menos consigo mesma. E isso, Manami, é uma qualidade rara. A neve engrossava lá fora, cobrindo os campos, com um silêncio branco. Poirot voltou ao seu caderno, mas Hastings ainda o observava. Ela estará segura? Ele perguntou finalmente. Poirot não ergueu os olhos. Tão segura quanto qualquer pessoa que tenha escolhido viver fora dos limites da sociedade que ela mudara. De nome,
Sem dúvida, reinventar-a-sei mais uma vez, mas o fará com clareza, não com medo. E essa diferença, Hastings, é tudo. 15 dias depois, de volta a Londres, Poirot recebeu uma última carta. Esta era breve, sem assinatura e escrita, com uma caligrafia que ele agora reconhecia sem dificuldade. Nenhum endereço de encaminhamento, sem retorno. Não me arrependo. Dentro do envelope estava outra metade do pássaro de porcelana, menos a rachadura. Estava limpa, mas as duas metades agora estavam separadas para sempre. Um reconhecimento silencioso. Uma despedida. Poirot segurou o fragmento entre o polegar e o indicador. Virando-o na luz da manhã, Hastings, lendo o jornal do outro lado da mesa do café da manhã, ergueu os olhos. Outro caso já. Poirot deu um leve sorriso. Não o final do último. Alguma coisa interessante? Poirot observou o pássaro por mais um momento, e então o colocou cuidadosamente de volta no envelope. Apenas uma confirmação. Decue alguns. Finais dispensam. Alarde. Ele se levantou e foi até a lareira, onde um pequeno armário de vidro exibia vários artefatos de casos anteriores. Um relógio com o cristal rachado, uma abotoadura de rubi, um lenço com a ponta rasgada. Cuidadosamente e com reverência, ele colocou o envelope lá dentro. Mais uma ilusão dissipada, murmurou ele. Mais uma história completa. Hastings também se levantou, com as mãos nos bolsos, e agora... Poirot olhou para ele, divertido. Sempre há outro mistério, meu amigo. Mas não hoje. Hoje vou aproveitar a ordem das coisas. Meu chá, minha torrada. E um momento de silêncio. Hastings riu baixinho. Você mereceu. Poirot deu um pequeno aceno de cabeça e ambos se viraram para a janela, onde a luz do sol começava a penetrar o cinza. Na rua, o mundo continuou menos animado, despreocupado, sem saber que apenas algumas semanas antes uma mulher havia desaparecido. Um homem havia caído e a justiça havia sido feita, não com sirenes ou forcas, mas com inteligência, contenção e precisão. E na silenciosa câmara da mente de Hercule Poirot, as peças finalmente se encaixaram menos alinhadas, estabelecidas e exatas. A cortina caiu, não com trovões, mas com graça. Os últimos dias de inverno passaram silenciosamente, como se a própria Londres tivesse entrado em uma pausa reflexiva. A neve chegou e derreteu sem problemas. E o teatro fantástico, antes repleto de ilusões e aplausos, permaneceu fechado, seus segredos agora armazenados em registros policiais e na memória para Hercule Poirot. No entanto, o caso não havia terminado, com prisões ou manchetes. Terminou, como acontece com todos os quebra-cabeças verdadeiramente complexos, com o clique final da compreensão, menos a última pequena célula cinza se encaixando. E esse clique ocorreu em uma tarde calma, enquanto Poirot aparava as pontas do bigode com precisão cirúrgica, apenas para ser interrompido por um segundo telegrama, menos este assinado não por Margot, mas por alguém inesperado, Fasto Savini. A nota era concisa, desprovida. De floreio venha se precisar. Tem uma coisa que acho que você deveria ver. E uma coisa que eu deveria dizer, teatro. Uma hora, Poirot chegou, pontualmente, dentro do teatro escuro. Agora gelado pelo desuso, Fausto estava sozinho no palco, com um único holofote no alto. Seu rosto estava desgastado, como se a dor e a revelação o tivessem atravessado e deixado algo cru para trás. Em suas mãos, ele segurava um pequeno objeto, retangular, de madeira, forrado de veludo. Poirot, disse ele com um leve aceno de cabeça. Você deveria ficar com isso. Poirot se aproximou. O que foi? Fausto abriu a caixa. Dentro havia uma fotografia em preto e branco, desbotada, mas inconfundível. Margot Anossimaz Nova,
sentada entre Fausto e Serena, os três rindo francamente, sem se dar conta da câmera. O ilusionista, o assistente e a mulher que desapareceria. Ela me deu isso na noite anterior ao seu desaparecimento, disse Fausto. Disse-me para não olhar até que tudo acabasse. Só agora entendi o porquê. Poirot olhou para a imagem. Uma mensagem à vista de todos. Fausto suspirou. Ela nos amava, eu acho, Serena e eu, de maneiras diferentes. Mas ela não podia ser possuída por nenhuma das duas. Eu vejo isso agora. Então ela deixou a foto, disse Poirot suavemente, para lembrá-lo de que o amor, mesmo não realizado, pôde ser real, que a ilusão não estava no truque, mas em acreditar que ela pertencia a qualquer um além de si mesma. A mão de Fausto tremeu levemente. Eu sempre acreditei que o número era tudo, que o truque era sagrado, mas ela me provou o contrário. A maior ilusão que ela já realizou não foi no palco. Poirot assentiu. Não, monsieur, era para fazê-lo acreditar que ela havia desaparecido, quando na verdade ela finalmente havia aparecido pela primeira vez, menos como ela mesma. Fausto devolveu a fotografia à caixa e fechou a tampa. Será que ela volta algum dia? Poirot não respondeu imediatamente. Caminhou lentamente até a beira do palco, observando as fileiras vazias de assentos, as partículas de poeira flutuando como aplausos esquecidos. Ela já fez isso, Fausto, disse ele por fim. Só que não do jeito que você espera. Fausto, a cabeça, Poirot se virou para sair, sua silhueta emoldurada pelo arco do teatro. Lá fora, o sol rompia as nuvens. Um calor fino e dourado se espalhava pela calçada, e Poirot parou absorvendo a luz. Hastings esperava ali perto, encostado em um poste com a paciência de um velho amigo. E então, perguntou ele, era o que você esperava? Poirot pensou nisso. Foi mais. Foi humano. E em histórias humanas, Hastings, não existe perfeição. Só significado. Caminharam juntos pela Praça Islington, a rua agora movimentada novamente. Uma criança riu ao longe. Uma barraca de flores abriu as janelas. E como você vai chamar isso? Perguntou Hastings. Poirot sorriu. O caso do ilusionista de Islington Square, disse ele, saboreando cada sílaba. Não uma história de magia, mas de fuga. Não um caso de crime, mas de clareza. E Margot? Poirot olhou para os telhados. Ela fez sua reverência. O teatro está fechado. Mas a artista deixou o palco em seus próprios termos. Ele tirou o chapéu para o vento e continuou pela rua. Um passo mais leve, um coração mais sábio. E atrás deles, as portas do teatro permaneciam. Fechadas menos, mas não esquecidas. A ilusão havia passado, e a verdade, como sempre, teve a palavra final. Fim, ferramenta chat.